Bom dia, meu querido. Graça e paz do Senhor Jesus sejam sobre a tua vida. É com muita alegria e na presença do nosso Deus que eu estou aqui mais uma vez para continuar meditando contigo na vida, obra e ordem do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Este é o canal Novo e Vivo Caminho, para o qual eu convido você a se inscrever e passar a receber às segundas e quintas-feiras as meditações bíblicas que nós estamos postando aqui no canal. E nós estamos percorrendo essa meditação, já vimos 8 verdades sobre a vida e a obra de Jesus, e agora nós vamos meditar um pouco sobre o coração, o cerne da mensagem de Cristo, que é o Evangelho do Reino. E nós vamos começar a meditar nisso falando sobre a porta de entrada no reino de Deus. Imagine você que o reino como se fosse um lugar, não exatamente um lugar físico, mas um lugar espiritual, para o qual eu e você somos convidados a entrar. Pedro fala que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós sofremos, passamos por esse processo de mudança, espiritualmente falando, saindo de um domínio maligno para um domínio santo, um domínio justo do reino de Deus. E para entrarmos nesse domínio, nós passamos por essa porta do reino. E em que consiste essa porta? Imagine você aí na sua mente um portal, né? Com 3 seções, 3 lados, né? Então, a gente pode fazer essa analogia com 3 princípios que constituem essa porta do reino, que são o arrependimento, o primeiro deles e mais fundamental, o batismo nas águas e o dom do Espírito Santo. Então, essas 3 seções constituem essa porta de entrada no reino de Deus. Como você sai do império das trevas e vem para o reino da luz, você precisa passar por essa experiência de arrependimento, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. E hoje nós vamos começar a meditar sobre o arrependimento, que é o mais fundamental desses 3 princípios da porta do reino de Deus. Eu quero, primeiro de tudo, ler aqui Atos 2,38, que é onde Pedro, ao final do seu inspirado discurso, no dia do Pentecostes, ele cheio do Espírito Santo, ele proclama o Evangelho àquela pequena multidão ali em Jerusalém, e depois ele diz o que eles precisavam fazer para serem salvos. Atos 2,28, Pedro disse assim: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui nós vemos esses 3 princípios em aplicação: o arrependimento, o batismo nas águas e o batismo ou dom do Espírito Santo. E nós cremos que para que um discípulo de Jesus seja um genuíno discípulo, ele necessariamente precisa passar pelo arrependimento. Nós vamos entender aqui um pouco mais o que significa o arrependimento e por que ele é tão necessário e determinante para o sucesso da nossa caminhada no reino de Deus. Marcos 8, versículos 34 e 35, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então aqui nós já começamos a entender o que Jesus estava ensinando e pregando com essa palavra de arrependimento. É uma atitude de perder a vida para si mesmo. Ou seja, de abrir mão do domínio, do governo, do controle da sua vida e submeter a sua vida, a sua escolha de bem ou de mal ao Senhor Jesus. Ele é quem passa a governar. Então,
Muitas vezes é pregado um evangelho de Jesus Salvador. Jesus que cura, que liberta, que tira o vício, que tira da miséria. Jesus que conserta a vida da pessoa. E isso é válido, isso é positivo. Só que isso não é tudo. Jesus veio para ser Senhor. Como nós já vimos, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de todo nome. Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Então Jesus ele vem para ser Senhor, para ser o Kyrios, né, no original grego. Aquele que tem o completo domínio de uma pessoa, aquele que é o amo de uma pessoa. Então esse Kyrios, esse Jesus Senhor, é o que tem faltado muitas vezes na vida daqueles que ouvem a palavra. Não que a experiência espiritual seja inválida, né, que tiveram de Jesus como Salvador, mas isso não é tudo, isso é só o comecinho, porque Jesus ele quer ser e ele veio para ser Senhor de tudo e de todos. Então o arrependimento ele nos coloca nessa posição de renunciar ao governo da nossa vida e aceitar plenamente o senhorio e o domínio de Cristo em nossa vida. Esse é o arrependimento. E Jesus ensinou isso. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, ou seja, preservar para si mesmo, para o seu domínio, para o seu controle, a sua vida, vai acabar perdendo a sua vida. Mas quem perder a sua vida, né, nas mãos de Jesus, vai encontrá-la. Vai encontrar a verdadeira vida, que é viver debaixo do governo de Jesus. Aleluia. E Lucas 14:33 complementa essa ideia, quando Jesus diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, não pode haver nada em nossa vida que tenha maior valor do que o governo de Jesus, do que a própria pessoa de Jesus. Todo o resto tem que ser relativo em nossa vida. Jesus precisa ser absoluto. Quando estamos dessa forma, nós estamos vivendo uma vida de arrependimento, uma vida de entrega completa ao Senhor Jesus. Então precisamos renunciar. Isso não é nada fácil, queridos. A cruz não é fácil, renúncia não é fácil. Não estou aqui dizendo que isso é uma coisa que você, né, vai fazer, como diz no popular, com o pé nas costas, né? Não, renúncia custa, dói. A morte dói. E a proposta de Jesus é essa, que a gente renuncie para adotar a sua vida. Amém? Então, o arrependimento é ponto fundamental da mensagem do Evangelho do Reino, do Evangelho do governo de Jesus sobre todos e sobre tudo. Isaías, a profecia a respeito do Deus Emanuel, diz que o crescimento do seu reino não terá fim. O que é isso? É o reino de Deus crescendo, conquistando cada vez mais pessoas, sem fim, sem fim. Cada geração, o governo de Deus se estende sobre mais e mais pessoas. E a Bíblia nos diz que esse evangelho será pregado antes do seu retorno. Esse evangelho do governo de Deus, da submissão ao governo de Deus, será pregado a todas as nações antes que ele retorne. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pregando este evangelho. E mesmo você que já crê no evangelho, você também pode se reavaliar constantemente se realmente o evangelho que você tem vivido é um evangelho do governo de Jesus. Ou se você ainda está vivendo as tuas próprias vontades, as tuas próprias ideias, deliberações, desejos, né? Cada um de nós precisa olhar se estamos vivendo o evangelho pleno de Cristo, o evangelho do reino. Então, Jesus nos ensinou sobre esse fundamento, essa necessidade do arrependimento. E o que é arrependimento lá no original? No grego tem uma palavra chamada metanoia, né? Noia quer dizer mente e meta quer dizer mudança. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude interior, mudança da natureza
da pessoa. Quando você passa pelo arrependimento, você recebe uma nova natureza. Não segundo a carne, o homem, não a natureza caída, humana, mas a natureza de Deus vem habitar em você por meio do arrependimento. Então, essa mudança interior, mudança de disposição interior, de atitude. Muitas vezes as pessoas querem mudança na sua vida, mas elas começam pelo ponto errado. Elas querem mudar hábitos, elas querem mudar maus hábitos na sua vida. Então elas se esforçam para isso. Mas o hábito, ele é resultado de uma decisão. O hábito, ele é resultado de um amadurecimento aqui dentro, de um fermento aqui dentro, de uma decisão. Então, mais do que mudar hábitos, mais do que normas éticas de conduta externa, o arrependimento vai lá dentro do coração e muda de dentro para fora as nossas vidas, né? Retirar do nosso coração o princípio da independência com relação a Deus e nos colocar na posição de dependência do Senhor, de buscar a Ele em todo tempo, de discernir a sua vontade em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância da nossa vida. Esse é o arrependimento. Se você faz o que você quer, se você se considera dono do seu nariz, da sua vida, faz o que dá na cabeça, sem saber o que o Senhor está pensando, o que o Senhor quer, então você não vive uma vida de arrependimento. Às vezes a pessoa ouve assim, viver uma vida de arrependimento, então vou viver sempre indo e voltando, sempre... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma atitude interior de entrega e de submissão a Deus, né? Existe um nível de arrependimento para você entrar no reino, mas existe um nível de arrependimento que ele é constante, uma atitude que é constante de arrependimento, de submissão, que ele é necessário para mais do que entrar no reino, é para você ver o reino. Jesus falou que se você não se arrepender, não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Então essa atitude de arrependimento permite que você veja o reino. Permite que o sobrenatural invada o teu natural. Permite que a glória do reino se manifeste na carência do reino, do domínio natural do ser humano. Então arrependimento para ver o reino é manter essa atitude interior de dependência a Deus. Aleluia. Então, essa pregação do arrependimento, o que Jesus estava ministrando, é necessário uma mudança profunda, uma mudança para arrancar o mal pela raiz, como João Batista pregou, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda aquela árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Então o arrependimento é muito mais do que tirar os frutos, as folhas, os galhos da árvore, ou seja, os hábitos, as atitudes exteriores. O arrependimento é ir lá na raiz e cortar a raiz da independência, cortar a raiz da desobediência, cortar a raiz da incredulidade. Quando essas raízes são cortadas, independência, desobediência e incredulidade, aí realmente você passou pelo arrependimento, conforme a palavra de Deus prega, né? Então arrependimento é mais do que tristeza pelos pecados, é mais do que remorso, é mais do que mudança de atos, né? Por exemplo, do roubo, quem roubava não rouba mais, quem tem inveja não tem mais inveja, quem adulterava, quem se irava, né? É mais do que isso. O arrependimento é arrancar a raiz da independência, da incredulidade e da desobediência de dentro do nosso coração. Então, queridos, arrependimento. Essa é uma primeira palavra, um primeiro fundamento da porta de entrada no reino de Deus. E esse fundamento é muito importante. Nós vamos continuar meditando nele na semana que vem, na próxima quinta-feira, se o Senhor assim nos permitir, para que a gente, a partir disso que nós falamos hoje, a gente possa refletir como que isso se manifesta, como se manifesta alguém que, né, na vida, alguém que passou pelo arrependimento, e como se manifesta alguém que pensa que passou pelo arrependimento, mas que não passou
verdadeiramente. Nós vamos meditar sobre isso na semana que vem. Mas hoje, guarde bem isso. A porta do reino de Deus, arrependimento, batismo nas águas, dom do Espírito Santo. Para que você realmente seja consolidado como um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa vivenciar essas três coisas, sendo a mais fundamental e imprescindível delas o arrependimento, né? O arrependimento. Só para fechar, né? O ladrão da cruz não teve tempo de ser batizado nas águas e nem de ser batizado no Espírito Santo. Isso significa que, então porque ele não foi, eu também não preciso? Não, você não está pregado numa cruz, nem desenganado, prestes a morrer. Então, se você pode ser batizado nas águas e pode ser cheio do Espírito Santo, seja, porque isso é ordem para todo aquele que se chama discípulo de Jesus, que leva esse nome a sério. Mas o ladrão ali, ele passou pelo arrependimento. Ele se reconheceu como pecador, reconheceu a Jesus Cristo como inocente e olhou para ele, para Jesus, como aquele que poderia salvá-lo do inferno. Então esse é arrependimento. Que eu e você não precisemos estar na última hora da nossa vida para reconhecer o senhorio de Cristo, mas que possamos passar genuinamente pelo arrependimento, mudança de atitude interior, possamos passar pelo batismo nas águas e pelo enchimento, dom do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, fundamento do Evangelho, do Reino, do governo de Deus. Abre, Senhor, nosso coração, nossa mente, para que a gente possa entender com profundidade essa mensagem do arrependimento. E eu te peço, Espírito Santo, que no coração daqueles que ainda não se arrependeram seja gerado este arrependimento genuíno, essa sede, esta fome por mudança interior das suas vidas. Vai, Espírito Santo, onde a minha voz não consegue chegar, onde os meus olhos não conseguem ver, lá dentro, lá no íntimo do coração, e promove esse novo nascimento por meio do arrependimento, Senhor. Assim eu oro, Senhor, assim eu te agradeço por esta palavra, que possa cair como semente boa numa terra fértil e produtiva para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido. Muito obrigado por ouvir essa palavra. É sempre uma alegria estarmos juntos aqui. Nós estamos aí completando 200 e poucos inscritos no canal, para a glória de Deus, e que você possa continuar espalhando essa mensagem com as pessoas que você ama, que você conhece, que a glória do Senhor e essa palavra do Evangelho do Reino continuem a ser espalhada entre as nações em nome de Jesus. Muito obrigado, tenha um bom restante de semana e seja luz.